Bom, boa tarde a todos. Tá? Cumprimentar aqui a doutora Isabela pela brilhante apresentação que fez e que eu aproveitei bastante o que a senhora falou, porque o que eu vou falar agora tem tudo a ver com o que a senhora colocou. Nós tivemos no Brasil, né, um crescimento desordenado, né, das nossas cidades, né? A ocupação de solo, como foi explicado aqui, ela cresceu de uma forma desordenada. Isso aqui é só uma foto de uma das centenas de milhares de ocupações que a gente tem pelo Brasil afora, né? É um aglomerado de habitações inseridos de qualquer forma, né, nas nossas cidades, gerando aí, assim, uma gama de problemas que a gente precisa tratar de resolver. Coibir um futuro para que isso não continue acontecendo e acertar o passado, né? Regularização fundiária urbana, né? Foi o assunto que o Congresso me convidou para dar uma palavra para vocês aqui. Eu sou subsecretário de Habitação e Projetos Integrados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado do Espírito Santo, e a gente traz aqui hoje para vocês a forma como o governo do Estado, né, vem tratando a questão de regularização fundiária, em que pese ser um item muito municipal, né? A regularização fundiária está muito ligada a ações municipais, mas, de acordo com o artigo 6º da Constituição, que já foi colocado aqui, cabe ao Estado também contribuir para que a moradia digna, né, que não quer dizer somente a habitação, tem outros itens ligados a ela, possa acontecer, né? Bom, o que é a irregularidade fundiária? Uso, ocupação ou divisão do solo de forma desordenada, sem o atendimento dos requisitos previstos na legislação, seja ela federal, estadual e municipal, gerando com isso impactos sociais, administrativos, financeiros, urbanísticos e ambientais, em razão da consolidação da informalidade dos núcleos habitacionais, núcleos urbanos habitacionais. Ou seja, isso caracteriza a irregularidade, a falta de cumprimento da legislação e, de certa forma, isso aconteceu. Como é que isso pode acontecer? Isso aconteceu aos olhos inertes do setor público responsável por fiscalização, que acabou deixando as coisas caminharem para este lado aí, né? Isso, aqui nós temos uma foto que mostra o que seria um núcleo. Essa foto não é uma montagem, isso existe de verdade, do lado de um núcleo informal, onde nós vemos aqui falta de infraestrutura, tá? Do lado de um empreendimento imobiliário de um padrão elevado, mostrando a realidade da situação, informal e formal. Amplitude da irregularidade fundiária no Brasil. Atinge, em regra, todos, sem exceção, todos os municípios do Brasil têm problemas de irregularidade fundiária. Dados do Ministério de Desenvolvimento Regional estima que, no Brasil, 50% dos 60 milhões de domicílios urbanos não tem escritura. Ele não é regular do ponto de vista jurídico, existe só no mundo físico. Com uma infraestrutura precária, que gera um gasto muito grande, né, aos cofres do setor público, com saúde e serviços públicos, por causa de falta de água tratada, saneamento, iluminação, mobilidade, dentre outros, né? E aí nós temos também, nessa carona, danos ambientais, né, urbanísticos e social. Insegurança jurídica para as pessoas que habitam nesse ambiente, né? Para o setor público, renúncia de receita, boa parte desses imóveis informais não pagam os impostos que tem que pagar, né? Renúncia de receita por parte do poder público, que não arrecada esses tributos, e sonegação, por outro lado, né? Se está tendo uma coisa, está tendo a outra. Então, a irregularidade fundiária, né, a amplitude dela no Brasil é essa aqui. Bom, isso se deu por quê, né? É o tal do êxodo rural,
né, a doutora Isabela já falou aqui, nós temos uma gradezinha aqui que mostra o seguinte: nós tivemos, em um século, uma migração de pessoas do ambiente rural, lá no início do século passado, 90% das pessoas moravam no ambiente rural e vieram para o ambiente urbano, né? Uma época que o Brasil tinha 17 milhões de habitantes, para uma época que o Brasil tem aí agora 200 milhões de habitantes. Na realidade do Espírito Santo não é muito diferente, 90, 83, 10, 17. Então, é um movimento que aconteceu em nível nacional e no Espírito Santo também foi assim. E um dado relativo ao Espírito Santo: só na região dos 7 municípios da Grande Vitória, que compõe a região metropolitana, desses 4 milhões e 18 mil habitantes, metade deles vive nesse círculozinho aqui que envolve os municípios de Fundão e Guarapari, componentes da região metropolitana. Nós não temos dados exatos de quantos imóveis no Estado do Espírito Santo são ou não irregulares, mas a estimativa é que a gente possui cerca de 1,1 milhão de domicílios em todo o Estado e que, seguindo o número nacional de 50% de irregularidade, em torno de 500 mil unidades habitacionais no nosso Estado, elas são irregulares. Bom, quais os custos que essa irregularidade traz? Impossibilidade de acesso ao crédito imobiliário. Uma unidade habitacional que não tenha documento, não tenha registro, porque no Brasil, pela legislação, é dono da unidade quem registra, uma coisa é a posse, a outra é a propriedade, então só com o registro que tem. O sistema bancário ele não financia imóveis que não tenha registro, matrícula no cartório de registro imobiliário. Então, esses imóveis, esses 50% de imóveis irregulares, eles estão fora do sistema econômico de financiamento habitacional. Isso faz elevar muito o custo do metro quadrado da habitação. Nós temos uma pessoa em Vitória que fala muito comigo lá, e ele me disse: se a gente pudesse em Vitória incluir toda aquela parte oeste de Vitória, regularizar ela, nós baixaríamos o preço do metro quadrado do imóvel Vitória. Por quê? Eles passariam a entrar no mercado, né? Tem muita gente lá que quer vender e tem muita gente que quer comprar, mas não pode pagar à vista, ele precisaria recorrer a um financiamento bancário. Mas pela falta de regularidade, isso não tem. Isso afeta a oferta imobiliária regular. Então, temos esse problema também. Encarece o valor do metro quadrado. Ligações clandestinas de água e de luz. Recentemente tive uma reunião com o pessoal da Excelsa para tratar de um assunto e a gente falou sobre evasão de receitas da companhia por conta do famoso gato da luz. Então, assim, em torno de 20% de energia que eles distribuem, ela não retorna financeiramente por conta das ligações irregulares. E eles agora, eles estão exigindo para que fazer ligações de energia, que a pessoa tenha a documentação do imóvel. Então, assim, se por um lado isso é muito bom, porque estimula as pessoas a trabalhar de forma irregular, por outro, leva eles, já que eu não posso ter, eu vou tê-la de uma outra forma, de uma forma ilegal. Ausência de coleta regular de lixo. São aqueles lugares que o carro de lixo, quando passa uma vez por semana, os acessos são ruins e o lixo fica ali gerando todos os problemas que lixo na rua ocasiona. Precárias condições de moradia. Nós assistimos isso ao vivo agora recentemente em razão das chuvas que tivemos aqui no Espírito Santo. Quantos problemas, né? Quantas barreiras que algumas desceram, mataram algumas pessoas, outras estão lá, não sabe se pode ficar dentro daquela unidade porque está próximo a um talude muito alto, feito fora das especificações da legislação, né? Chovendo dentro de casa, enfim, só para exemplificar essa questão da precariedade das moradias. Contaminação de nascentes e mananciais. Existem muitas unidades, né, no país todo que foram feitas em locais de nascentes, em cima de mananciais, tá? Eles não têm saneamento, então todo o esgoto sanitário dessas unidades vão para contaminar o ambiente, levando isso para cidades e
aumentando os custos com o sistema de saúde, que vem logo aqui embaixo, né? Problemas de saúde, né? O Brasil ainda tem, conforme o gráfico que a doutora mostrou aqui, 50% só de esgoto tratado. Os outros 50% são lançados in natura, né, no meio ambiente. E muitas habitações em áreas de risco, que tem a ver com tudo que já falei aqui, né? Então, assim, foi feito dessa forma, foi feito de forma desordenada, não cumpriu lá as leis de parcelamento, enfim, toda a legislação que envolvia o crescimento da cidade. E o que a gente faz diante dessa situação? Passa um trator em tudo, tira o que já foi feito errado, voltamos ao passado, ou a gente regulariza. Certamente que a resposta é a gente buscar a regularização, porque envolve pessoas. Tirar pessoas de um local de risco, tá, tem o custo de reassentá-las em outro lugar, tem que investir numa nova moradia, né, numa moradia digna. E isso em si já é muito ruim, porque tem essa questão que foi colocada. A pessoa nasce e vive num lugar, ele é feliz ali, os parentes dele moram ali, a história de vida dele é ali, e você quer reassentar ele para tirar do risco, num local muito longe, criando para ele um impacto muito grande na vida e na cultura dele. Então, na medida do possível, melhor regularizar onde ele está. Bom, como fazer isso? Nós já tivemos no Brasil muita dificuldade para regularizar imóveis, né? Um reconhecimento de uso capião sempre foi um processo muito complicado, um processo judicial. Sempre existiram legislações que davam condições de fazer, mas era uma coisa burocrática, né? Houve alguns avanços. Em 2009 nós tivemos a Lei 11.977, que é a lei que criou o programa Minha Casa Minha Vida, e que uma parte dela cuidava da questão da regularização fundiária. Então, diante da vontade, da necessidade de regularizar, nós tivemos agora, em 2017, a edição da Lei 13.465/2017, né, que é a nova legislação brasileira para a regularização fundiária. Essa lei chamou a atenção, né? Muitos aplaudiram, outros não gostaram, enfim, outros acham que ela foi aberta demais, mas ela é uma lei que significativamente desburocratiza, simplifica, agiliza e destrava os procedimentos de regularização fundiária. Muita coisa que antes a gente resolvia somente através do Poder Judiciário, passou a ser possível, pela Lei 13.465, ser resolvido de forma administrativa. Amplia as possibilidades de acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda. Promove o resgate da cidadania, aquece o mercado imobiliário com novos registros de imóveis, contribuindo, assim, para o crescimento econômico. Então, essa é a Lei 13.465, e ela trata a regularização fundiária como... Quando a gente fala em regularização fundiária, a primeira coisa que vem à cabeça da gente, se eu fosse dizer qual a primeira imagem que vem na cabeça da gente, é uma escritura, né? Um título de posse, um título definitivo de direito à propriedade. Mas não é só isso, é um conjunto de medidas. Quais são elas? Medidas jurídicas, né? A irregularidade fundiária em si é uma irregularidade jurídica, porque ela foi feita em descumprimento da legislação. Então, a primeira perspectiva e a primeira medida seriam as medidas jurídicas para fazer a regularização. Medidas urbanísticas. Eu não posso regularizar uma unidade habitacional que situa-se numa rua que corre esgoto a céu aberto na frente dela, que não tem uma infraestrutura essencial, né, para atendimento àquela comunidade, àquela unidade. De que adianta fazer a regularização, entregar uma escritura para uma pessoa que mora numa condição dessa? Esse não é o objetivo da Lei 13.465. Havendo necessidades urbanísticas, previamente à regularização fundiária em si, da parte jurídica, nós precisamos cuidar também da parte urbanística. Ambientais. Muitas unidades estão construídas em cima de áreas de preservação permanente,
né, de forma irregular, criando problemas para o meio ambiente. Nós temos também que tratar as questões ambientais no processo de regularização fundiária, né? Seja fazendo remoções, tem casos que não tem jeito, as pessoas não podem permanecer ali, seja fazendo compensações, né, de acordo com negociações com os órgãos de meio ambiente. Sociais. Medidas sociais. Existe um núcleo informal que você quer regularizar, mas você não tem ali unidades de saúde, unidade de segurança, né, escolas, creche, enfim, as coisas que envolvem as necessidades sociais, né? Então, antes de você ter uma escritura, ter educação, saúde, segurança pública é muito mais importante. Para que a gente chegue numa situação de ordenamento territorial, considerando essas medidas aqui. Para daí, então, a gente partir para a titulação, que é a escritura. Então, quando a gente pensa em regularização fundiária, a gente precisa, com base na definição da Lei 13.465, dar uma voltinha por aqui para a gente chegar até aqui. O conceito da lei nos exalta a somarmos todas as medidas quando a gente for trabalhar com regularização fundiária. Você precisa tomar essas medidas aqui. Num projeto de regularização fundiária, o projeto contempla a análise das necessidades, né, desse conjunto de medidas para você aplicar. Elas podem ser realizadas antes da regularização fundiária da parte de titulação, durante, ou a lei permite também que o agente público que se responsabilizar por adotar essas providências, ele assine termos de compromisso com um cronograma para que seja complementado todo o processo de regularização fundiária. Entregar a escritura é muito bom, as pessoas não esquecem quem entregou uma escritura. 20 anos depois, quem me entregou foi fulano e tal. Mas a gente não pode, né, se envaidecer por essa questão, por esse lado somente. A gente tem que estar de olho nas outras questões, porque moradia não é só a casa, né? Moradia é o conjunto todo, é a infraestrutura, é o documento, né? Enfim. Então, a Lei 13.465 tem essa definição do que é a regularização fundiária. Regularização, ato ou efeito de regularizar, de resolver, de tornar regular, tornar razoável, acertar o que é uma coisa que foi feita errado. Fundiária, adjetivo relativo a terreno, a terra, a agrário. E aqui tem uma questão, quando a gente fala com a população de regularização fundiária, eu vou ter a escritura da minha casa? Muita gente diz sim, mas na realidade a resposta é não. Na regularização fundiária, nós vamos regularizar a parte referente ao terreno. A parte referente à edificação, ou seja, a parte edilícia, ele depois terá que tomar providências para fazer a regularização conforme o plano diretor municipal, né? Tem um caminho a ser perseguido até ele chegar na regularização do imóvel. Então, assim, eu diria que o ideal é que nós pudéssemos fazer tudo, né? Regularizar por completo, a parte fundiária e edilícia. Mas, dadas as dificuldades, principalmente as financeiras, a gente vai primeiro regularizar o terreno, porque aí você já dá a segurança da propriedade da terra onde ele está. Posteriormente, ele regulariza o imóvel. Urbano, relativo ao que pertence à cidade. A regularização fundiária, na verdade, a gente fala aqui de urbano porque esse é o nosso ambiente, esse congresso os desafios dos municípios capixabas, né? Mas ela abrange também o setor rural. Tá? O setor rural também tem muito problema de regularização fundiária. E voltando naquela imagem do início lá, né, que tem aquele condomínio bonito de um lado e outro de outro, a impressão que dá para a gente assim, tudo que é bonito é regular, tudo que é de classe média alta é regular. Não é. Nós temos problemas de irregularidade, tanto e maior na parte mais pobre da população, como nós temos muitos condomínios de luxo por aí, que também foram feitos e não cumpriram a legislação. Então, achar que irregularidade fundiária afeta só as pessoas de baixa renda, não é correto, né? Nós temos muitos empreendimentos de luxo
em locais onde não se podia construir, feitos de forma irregular. Os principais pontos da Lei 13.465, ela divide a regularização fundiária em REURB-S, que está destacado aqui, que esse S significa social, regularização fundiária social, que abrange as famílias que têm renda até 5 salários mínimos. Também tem a regularização fundiária específica, que são para famílias que têm renda acima de salários mínimos. E tem uma terceira, que não se fala muito, que é a inominada, né, que são aqueles loteamentos, já foi mostrado aqui no slide, que foram feitos de forma irregular, antes de 1979, antes da lei de parcelamento de solo. Então, o que a gente fala mais é na REURB-E e na REURB-S. E a Lei 13.465, ela trouxe para facilitar o acesso, né, à regularização fundiária às famílias de baixa renda, a gratuidade nos registros, né, os registros públicos. Muita gente não cuida de regularizar o imóvel dele porque não é barato, a gente sabe que é caro. Imposto de transmissão, escrituras, registro, tudo isso às vezes está fora do poder de pagamento de uma família. Então, os imóveis pertencentes, né, dos quais tem posse famílias com renda até 5 salários mínimos, foram beneficiados com a gratuidade de registro e também de impostos, né, IPTU, porque quando você regulariza, nem cabe, IPTU não, ITBI, nem cabe a cobrança de IPTI, quando você regulariza uma unidade, que ela tem o primeiro registro, não há uma transmissão do bem, ou seja, é o primeiro registro, então não há incidência do ITBI. Mas isso é para facilitar financeiramente. Outros pontos, legitimação de posse. Na Lei 13.465, houve uma evolução. A lei de 2009, ela criou a legitimação de posse, que a posse não é propriedade, não é o direito real de propriedade, só de posse, né? E com a exigência de que, durante 5 anos, aquilo permaneceria registrado, né? E se ninguém reclamasse, não houvesse nenhum requerimento daquela área, ela poderia se transformar em legitimação definitiva. Para isso, a pessoa teria que ir no cartório, depois de 5 anos, ficar contando o tempo e requerer. Na Lei 13.465, a evolução é que ela passou a ser automática. Depois de 5 anos, você não precisa procurar o cartório para ter a propriedade definitiva, porque ela converte-se automaticamente, né? A lei diz que podem ser convertidos, apertei errado, podem ser regularizados todos os núcleos informais consolidados até 22 de dezembro de 2016. A lei é de 2017 e ela botou um marco aí no final de 2016, certamente com o objetivo de coibir que novos assentamentos informais sejam produzidos no país, né? E criou a figura da certidão de regularização fundiária. O acesso à propriedade de um imóvel sempre se dá através de uma escritura, pública ou particular com caráter de público. Ou seja, você tem que ir no cartório fazer a escritura de alguém para depois você registrar. A certidão de regularização fundiária é uma escritura coletiva, num documento só. Quem está promovendo a regularização fundiária, normalmente o município, ele faz uma escritura para 100 de pessoas, 200, num único documento. Isso é muito interessante porque você foge do cartório de escritura, cartório de notas para fazer a escritura, não tem que fazer, a prefeitura que faz, e facilita muito a vida do cartório de registro, porque você manda um documento desse para ele e você manda ele também através de um arquivo magnético, e ele já aproveita de imediato todas as informações que tem ali para lavrar as matrículas, né, abrir todas aquelas matrículas. Então, importante avanço da Lei 13.465. Direito real de laje. Quem morava em cima de uma laje do outro estava condenado a não ter escritura. O de baixo tem e eu não posso ter. A Lei 13.465 trouxe o direito real de laje para a legislação brasileira, porque ele já existe na Europa há mais de 100 anos. Quando a gente vê aquelas ilhas na Itália, ali na costa da Itália, aquele monte de casinho em cima da outra, todo mundo tem documento, porque o direito de laje já existe lá há muito tempo. Condomínio de lotes
era uma coisa que não existia. A lei de condomínio no Brasil, Lei 4.591, ela só permitia o condomínio de casas, de apartamentos, de lotes não. A Lei 13.465 trouxe a possibilidade de se regularizar ou de se constituir condomínio de lotes. Condomínio urbano simples. Uma família se casa, tem lá meia dúzia de filhos, os meninos crescem, as meninas crescem, se casam para lá e vai todo mundo morando, um do ladinho, outro em cima, e você cria aquele condomínio. Para você regularizar um negócio desse, pela legislação anterior, memorial de incorporação, frações ideais, uma série de providências para você chegar a regularizar aqui tudo, e assim, com certeza, na hora que você levasse o projeto na prefeitura, ele não passaria, porque ele não atenderia o regramento para condomínio. Então, criou essa possibilidade de fazer um condomínio urbano simples. É uma forma mais simplificada de fazer isso aí, de regularizar e de fazer o documento para todos os integrantes ali. E para evitar briga de família, porque nesses casos aí, quando morre um, nossa, dá um problema sério depois. Morre de um lado, morre em cima, morre do lado, é difícil. Criou também a figura do loteamento de acesso controlado, que é diferente de condomínio. Condomínio é fechado. Loteamento de acesso controlado, o acesso é controlado. Quem entrar ali, alguém vai saber que ele entrou, mas não é permitido impedir que se entre. Vou dar um exemplo aqui em Vitória, não é um assim, mas é uma coisa parecida com a Ilha do Boi. Todo mundo que entra lá, existe um controle de acesso, porque quando você entra tem uma guarita, você tem que dar uma voltinha com o seu carro para lá e para cá, então tem uma câmara que pega, é uma espécie de loteamento de acesso controlado, que foi criado pela legislação, porque era um desejo, existia um desejo que se criasse isso para questões de segurança. E o principal da Lei 13.465 é o empoderamento das prefeituras no processo de regularização fundiária. A legitimação fundiária, o direito real de propriedade na regularização fundiária, quem dá é a prefeitura. Então, assim, a CRF é emitida pela prefeitura ao invés de cartório. Então, as prefeituras elas receberam vamos dizer assim, um certo empoderamento para atuar na regularização fundiária, de acordo com a Lei 13.465. Os objetivos da regularização fundiária: acesso a serviços públicos, melhoria das condições urbanísticas e ambientais, adequação ao ordenamento territorial urbano, reconhecimento da propriedade e a segurança jurídica das pessoas, integração social, econômica e geração de emprego e renda. Se tiver regular, nós temos isso. Se não tiver, a gente não tem. Ainda, aumento de receita pública e combate à renúncia fiscal pelo pagamento dos impostos, concretização do princípio da eficiência na ocupação do uso e do solo e cumprimento do artigo 6º da Constituição Federal, no que se refere ao item direito à moradia. Como é que o governo do Estado vem atuando na regularização fundiária? Eu disse agora há pouco que regularização fundiária é uma coisa muito do município, o Estado está num nível mais elevado, mas o Estado pode participar, e a gente tem participado com esse programa chamado Morar Legal, que é o nosso programa de regularização fundiária, da seguinte forma, em 2 eixos de atuação. Eixo 1, capacitação de equipes de municípios, através de aplicação de treinamentos sobre regularização fundiária. Nós temos feito isso aí ao longo dos anos. Apoio financeiro às ações de regularização fundiária dos municípios através de contratação dos levantamentos topográficos, que é um item mais caro do processo de regularização. Então, os municípios têm essa porta aberta no Estado. E no eixo 2, a regularização em áreas de domínio do Estado. Existem muitas áreas de domínio do Estado, são de propriedade do Estado, que estão com ocupações irregulares. Bom, os resultados disso. A capacitação, nós já fizemos em todos os municípios do Estado, teve municípios que fez até mais de uma vez, Recentemente trouxemos aqui um especialista em regularização fundiária, fizemos uma apresentação lá na PGE, foi muito bom, algum de vocês estavam presentes aqui, eu lembro de vocês lá, dentro desse propósito de capacitar. E levantamento topográfico, a gente atendeu 15 municípios, um total aí de 5.000 lotes.
Aqui é muito pouco, tá? E a gente reconhece isso, mas a questão é que envolveu a questão financeira. Esse ano, por exemplo, o Estado não pôde fazer quase nada, a gente está com um teto de gastos aí orçamentário muito próximo do limite, então, e essas despesas de regularização fundiária, elas são consideradas despesas de custeio e não de investimento, então isso atrapalhou muito a nossa atuação no ano agora de 2019. No eixo 2, que são as áreas do Estado, nós temos lá uma área do Estado em Nova Rosa da Penha, em Cariacica, nós já entregamos lá 3.378 escrituras. Vila Oásis, em Cariacica, um empreendimento residencial feito pela antiga Coab de 109 lotes, que nós estamos em processo de regularização. Fazenda Campinho do Moscoso, que é o Parque Moscoso, lá em Vitória. Para quem não sabe, aquilo é área do Estado também. A gente já entregou lá 419 escrituras. Fazenda Maruípe, toda aquela região da Fazenda Maruípe é do governo do Estado. Quase toda, uma boa parte já foi doada para o município regularizar. Mas a gente está num processo de levantamento topográfico no momento lá para a gente partir para as demais etapas de regularização. Residencial Jabaeté, que é aqui em Terra Vermelha, Vila Velha, a gente está em processo, já entregamos 34 escrituras e ainda estamos trabalhando 625 lotes. Um total aí de 3.800 escrituras, entregue aí nos últimos 7 anos. Nós não estamos satisfeitos com esse resultado, né? Porque se nós temos 500 mil de imóveis para regularizar no Espírito Santo, regularizando 3, 4 mil em 7 anos, nós não vamos chegar no final disso nunca, né? Então, a gente espera, a partir de 2020, um fortalecimento da regularização fundiária. Esse é um item do plano de governo do governador Renato Casagrande, um aprimoramento do programa atual, que seria um novo programa de regularização fundiária. Para quê? Para que a gente dê maior velocidade e mais resultados, né, nesses números. Ampliação da atuação no eixo 1, de parceria com os municípios. A gente vai, em breve, detalhar isso aí. Isso não está ainda fechado, a gente está com o projeto em andamento, mas a gente espera investir muito mais do que a gente está investindo hoje para ajudar os municípios nos seus processos. Sempre em parceria com os municípios. O Estado não vai entrar no município de Aracruz, de Vitória, para fazer regularização fundiária. Nós vamos fazer de braços dados com o município. Nós vamos apoiar a ação municipal, não fazer diretamente, até porque isso nem é legal. Priorização, nós temos um programa no Estado muito importante chamado Programa Estado Presente. São 10 municípios onde nós temos a maior estatística de violência. Em Aracruz, em Cachoeiro, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, envolvendo 140 bairros. A nossa atuação no nosso novo programa vai destinar uma boa parte dos nossos recursos para a gente atuar nesses locais, que são locais realmente que merecem uma atenção especial. Várias secretarias do governo têm esses locais como prioridade para aplicar os produtos que ela atua, né, o atendimento do setor público que está sobre a responsabilidade daquela secretaria no Estado presente. E a regularização fundiária vai ser mais um que a gente vai colocar lá também. O tempo acabou? Então, muito obrigado a todos. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.